Olá, bom dia a todos e tamo junto aí, você que é um membro do meu canal. Agradeço aí pela força que você me dá. E eu quero comentar com vocês o seguinte: como é que eu faço para estudar uma outra língua? Por exemplo, eu terminei de ler meu Novo Testamento grego Receptus. Agora eu estou lendo o Novo Testamento em francês. É a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento completo, em língua francesa. Então, como é que eu faço para ler em outro idioma? Eu já tenho o costume de ler em outro idioma, eu já tenho a prática de ler na língua francesa, por exemplo, mas eu não sou alguém que fale francês. Mas o que nos importa, como é que eu faço para ler uma Bíblia em outro idioma? Cara, eu leio ela nesse idioma. E qualquer coisa que me chama atenção, uma coisa que, pô, me incomodou, eu olho na versão em português. Porque nós não estamos fazendo um trabalho de tradução aqui, você está lendo em outro idioma. Então, eu estou lendo do ponto de vista devocional. Eu estou lendo do ponto de vista devocional, essencialmente. Então, eu não preciso seguir todo um parâmetro exegético, ou compreender todas as palavras, ou compreender todas as nuances da língua francesa. Eu não preciso. Eu só preciso ler. E se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver algum interesse, eu venho para essa aqui, para minha versão em português oficial, e faço comparação. Esse é um dos modos que eu uso para aprender ou para dominar melhor um idioma. Você pode fazer isso com o inglês, você pode fazer isso com o alemão, você pode fazer isso com o espanhol. Você abre a Bíblia, você abre ela e você lê ela. Então você vai ler o capítulo 9 de Eclesiastes. Você pode ler o capítulo 9 e você pode ler o capítulo em português. Ou você pode ler o capítulo em português e ler o capítulo em francês. Por que isso é importante? Por que essa é uma técnica interessante? Porque assim, tudo aquilo que a gente entende, a gente consegue... Deixa eu explicar aqui. Gênesis 1. Você sabe Gênesis 1, você sabe a estrutura de Gênesis 1 em português. Se você olhar Gênesis 1 em francês, você não tem que ficar adivinhando o que está sendo falado. Você só tem que saber o significado da palavra. Mas você já sabe o assunto. Então você só tem que fazer o quê? Comparação. Fazer pontes entre as palavras em francês com um texto em português que você já conhece. E isso é a jogada. E essa é a jogada. Porque, por exemplo, eu leio mais ou menos o espanhol. Eu peguei a tese de doutorado do meu professor de hebraico e li ela em espanhol todinha, que ele escreveu em espanhol, 500 páginas sobre a crítica textual do livro de Esther. Eu li ela tranquilo. Só que quando eu peguei o livro da esposa dele, de nutrição, não entendi porcaria nenhuma. Aí você fala, mas por que você não entendeu, Adolfo? Porque eu não sabia o assunto que estava sendo tratado. Os termos técnicos, as palavras eram outras palavras. Era colher, garfo, nomes de vegetais. Isso eu não sabia em espanhol. Por isso que eu não consegui ler. Agora, quando você pega, por exemplo, o texto de Gênesis 1, que você conhece muito bem em português, e você vai olhar ele em francês, em espanhol, em inglês, em alemão, você já sabe o que está sendo falado. Então você já conhece alguns termos, algumas palavras já vão vir na sua mente, você vai saber. E aí, meu amigo, ó, é pau nos estudos, mano, é pau nos estudos. Então, faça isso. Leia, pega uma versão em inglês, uma versão em português, uma versão em francês, uma versão em português, abre elas e sempre esteja olhando nas duas. Olha numa, olha na outra, olha numa, olha na outra, porque você vai criando pontes. E essas pontes, elas vão te dando conhecimento e vão te solidificando o seu conhecimento. É assim. Não tem erro. Beleza? Então fica a minha dica de estudo para você que é membro do meu canal. E tamo junto no campo de batalha, meu amigo.